Bom, então é isso. Com o avanço da variante Ômicron, né, pelo mundo e também aqui no nosso país, o alerta está mais do que ligado. Então, vamos lá para os fatos especificamente, né? Como a gente estava comentando com os nossos repórteres. Festas de fim de ano canceladas em diversas cidades. O carnaval ainda é uma incógnita daquela gigantesca. Muitas dúvidas ainda estão relacionadas, então, a essa nova variante. Para falar sobre tudo isso, sobre o contexto, eu converso com a microbiologista Natália Pasternak. A última vez, pensa numa pessoa frustrada que não consegui conversar com você direito por causa da internet. Então aqui, ó, dedinhos cruzadinhos. Me ouve bem, minha querida? Ouço sim, boa noite, Mona. Acho que essa vez a internet não vai nos pregar peças. Eu já estou de volta em casa e aqui não costuma cair. Tô te vendo até melhor do que na última vez, mas você viu que tentei ali, só que a condição técnica não foi possível. Minha querida, vamos direto ao ponto, como sempre? Precisamos do passaporte de vacinação para quem quiser entrar no nosso país? Urgente, Mona. Precisamos, principalmente se a gente pensa em festas de carnaval no ano que vem. A gente tem uma variante nova circulando, a gente não sabe ainda muito sobre ela, se ela é realmente mais transmissível do que a Delta, que é a variante que predomina hoje, se ela escapa de vacinas, o quanto ela escapa. Diante dessas incertezas, muitos prefeitos já cancelaram as festas de fim de ano, as festas de Réveillon de rua, porque são festas que trazem grande aglomeração de pessoas, e fica então a incógnita do se vai ou não vai ter carnaval no ano que vem. A maior incógnita que eu vejo para o carnaval do ano que vem é passaporte de vacinas para entrar no Brasil. O carnaval é uma festa grande, é uma festa de aglomeração, é uma festa de alegria, onde as pessoas se abraçam, se beijam, ficam juntas, cantam juntas, dançam juntas, e é uma festa internacional, atrai muito turismo. Nós vamos querer que o Brasil se transforme num destino turístico de antivacinas, de pessoas que realmente não querem se vacinar e que vão olhar para o Brasil dizendo: oba, o Brasil não exige passaporte de vacina, vamos todo mundo para lá. Então, essa eu acho que é a grande preocupação se a gente quer pensar em carnaval no ano que vem. Concordo com você 100%. E olha que eu cobri carnaval 26 anos da minha carreira. Em todas as funções possíveis. Eu sei o que o carnaval significa para milhões de pessoas, não só para aquelas que vão se divertir e ter momentos felizes, mas para aquelas que ganham a vida com o carnaval. Todo brasileiro sabe o que significa o carnaval. Mas já que a gente tem que olhar para a vida, o momento é de mais consciência, né? Que parte da história que todos nós estamos tendo na nossa cara até agora as pessoas não entenderam. Estou fazendo essa pergunta faz tempo para muita gente. Mas, Natália, eu amo conversar com você porque você é papo reto também. Então, vamos continuar aqui no nosso papo reto, chamando os nossos analistas. Lorival, por favor, chega também, querido. Boa noite, Natália. Além do passaporte da vacina, o que mais você acha que precisa ser feito aqui no Brasil e nos outros países para se proteger, não só da Ômicron, né, mas, enfim, dos desafios que a gente tem aí pela frente em relação à Covid? Boa noite, Lorival. Lorival, além de passaporte de vacinas, a gente precisa de testagem, a gente precisa de vigilância genômica e a gente precisa de regras reais para viagens internacionais, seja de exigência de testagem, vacinas, quarentena, mas não esse fechamento de fronteiras que acaba virando aí um teatro de fronteira, porque isso não resolve. Eu acho que a gente já teve tempo suficiente nesses 2 anos de pandemia para ver que fechar a fronteira não segura vírus. E principalmente fechar a fronteira com países específicos sem ter uma justificativa real. Acabamos até punindo países como a África do Sul, que fizeram um excelente serviço de vigilância genômica e um excelente serviço ao reportar isso rapidamente para a Organização Mundial de Saúde, deixando o mundo em alerta, sabendo o que procurar. Graças à África do Sul, o resto do mundo sabia o que procurar nessa nova variante, e a gente responde a isso como? Punindo a África do Sul?
com barreiras sanitárias de uma variante que talvez nem tenha surgido lá, mas que foi detectada lá graças a um bom serviço. Então, muito mais do que fechar fronteiras, é estabelecer regras claras, de preferência internacionais, Lorival, que possam ser facilmente cumpridas e seguidas por diversos países. E, mais do que isso, assistência vacinal para os países pobres. Enquanto a gente não vacinar os países pobres, não adianta fechar a fronteira, não adianta dar terceira, quarta, quinta dose na população dos países ricos. O vírus vai continuar circulando nos países pobres que precisam de assistência, que não conseguem se vacinar, não por causa de movimento anti-vacinas, mas por falta de acesso à vacinação. Então, enquanto isso não for encarado como um problema global, o vírus não para de circular, o vírus não para de sofrer mutação e a gente não vai parar de ver o surgimento de variantes. A gente fez isso na década de 70, né, Lorival? A gente iniciou uma campanha de vacinação global contra a varíola na década de 70, liderada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Então, já está na hora da gente fazer isso de novo, uma campanha global com assistência vacinal para os países mais pobres. Sem dúvida, Natália, sem dúvida. Renata Agostini, chega também no papo. Renata, vamos fazer rodadas de perguntas. Perfeito, Natália, boa noite. Eu queria retomar a questão do carnaval, porque você e Mona estavam falando sobre a necessidade de, entre aspas, blindar o país de um turismo anti-vacina. Mas, num cenário, considerando que a gente não tivesse nenhum turista no carnaval, olhando só no nosso cenário interno, e eu estou fazendo aqui uma pergunta porque eu mesma me vi refletindo sobre isso, eu adoro o carnaval. Eu estava aqui numa torcida enorme para a gente ter carnaval. Ocorre que a gente tem uma festa popular num país de mais de 200 milhões de habitantes, no qual durante pelo menos 4 dias, tem mais dias, né, em muitas cidades, a boa parte da população vai para as ruas aglomerar. Tirando o cenário externo dos turistas, só isso já não seria um motivo de preocupação? A gente não vai estar colocando aí um enorme laboratório para o vírus em escala mundial? Eu fiquei pensando o que a gente poderia comparar com o mundo em termos de experiência de aglomeração com o que a gente geralmente vive no carnaval aqui. Excelente pergunta. Hoje, se a gente fosse analisar o carnaval com a situação que a gente tem hoje no Brasil, eu falaria, olha, é cedo para fazer uma festa de aglomeração com tanto calor humano como a gente vê no carnaval brasileiro. Porque você não vai conseguir, numa festa de rua, colocar barreiras do tipo, mostra o passaporte, mostra a carteirinha de vacinação para entrar. Entrar onde? O carnaval é de rua, né? Não são clubes. E não que a gente deva fazer carnaval em clubes também, né? Seria o mesmo problema. A única coisa é que fica mais fácil de controlar a entrada. Mas não tem como, então, fiscalizar se está todo mundo vacinado, se todo mundo fez teste de Covid. Não é como um estádio de futebol que você tem uma entrada para fiscalizar a entrada das pessoas. Então, no sambódromo talvez até tenha, mas a gente tem os diversos tipos de carnaval no Brasil que não permitem fazer essa fiscalização. E as pessoas vão comemorar. O carnaval é uma festa de alegria. As pessoas vão pular, vão cantar, vão se abraçar, vão se beijar. Então, a não ser que a situação melhore muito, mas muito mesmo, nos próximos 2 meses e a pandemia quase suma do Brasil, o que é improvável, não seria o momento de ter justamente uma festa do tamanho do carnaval com a intensidade que o carnaval tem, de comemoração e de pessoas muito próximas. Sim. No final da entrevista, quero saber como é que a Renata gosta de carnaval, porque eu sou curiosa, assim, pronto, falei. Estou imaginando a Renata num bloquinho, disfarçada, outra pessoa, mas ela me conta depois. Ainda sou. Já imaginei tudo aqui. Natália, querida, uma das declarações que a gente também está mostrando nessa entrevista da criadora da vacina de Oxford, né? Ela falando aí que uma próxima pandemia pode ser ainda mais letal. Não tenho condições nem de falar isso tranquilamente sem meu coração não acelerar muito. Queria te ouvir também sobre essa declaração, sobre o que a ciência está antevendo depois desses 2 anos terríveis. Mona, eu acho que o que a Sarah Gilbert quer dizer, e eu entendo, é que podia ter sido pior.
por mais horrível que tenha sido esses 2 últimos anos, e foi horrível a gente acompanhar tudo isso, tanta gente querida que se foi, mas se você olhar friamente e estatisticamente, não é um vírus tão letal. Então, quando a gente olha para ele, a gente fala, putz, sabe, pensando bem, e se fosse pior? Podia ser um vírus pior, podia ser um vírus mais transmissível, podia ser um vírus mais letal, podia, como a própria Gilbert falou, podia ser as duas coisas. E se a gente não pegar isso como um aprendizado e o mundo investir em preparação para novas pandemias, e é esse o ponto dela, que a gente precisa pegar isso como um aprendizado e falar o que a gente precisa fazer para que isso não aconteça de novo, ou melhor, para que quando isso acontecer de novo, não nos pegue de calças curtas, como pegou dessa vez. Então, o que a gente precisa fazer? E eu daria aqui algumas indicações do que eu acho que são grandes aprendizados dessa pandemia, do que precisa ser feito. Serviço de vigilância genômica no mundo inteiro precisa ser feito. Não é fácil, mas precisa ter talvez alguns centros espalhados, principalmente nos países mais pobres que não têm condição de fazer isso sozinhos. Isso seria algo para pensar de forma global, com órgãos internacionais como Nações Unidas e Organização Mundial de Saúde, com programas de conscientização e de campanhas sobre vacinas. A Europa vive hoje uma 4ª onda gravíssima, basicamente por causa de resistência vacinal, ou seja, por causa de pessoas que se recusam a vacinar, porque são países que têm acesso à vacina, mas que sofrem de recusa de vacina, ou seja, pessoas estão morrendo porque não querem se vacinar. Isso é algo que a gente precisa investir pesadamente nos próximos anos para esclarecer essas pessoas de que vacinas são necessárias. Além de importantes e seguras, elas são necessárias se a gente não quiser passar por isso de novo. Então, investir em testagem, investir em pesquisa de testes mais rápidos, de testes diagnósticos mais rápidos, mais eficazes e mais versáteis. Continuar investindo em desenvolvimento de vacinas mais modernas e que também sejam mais versáteis, como essas que a gente desenvolveu durante a pandemia aí a toque de caixa. Então, um investimento contínuo em ciência e um investimento contínuo em informação sobre ciência, que eu acho que foi um dos pontos altos das fichas que caíram durante essa pandemia, de que não existe como você responder a uma emergência sanitária que depende do comportamento de pessoas, se você não consegue influenciar o comportamento de pessoas com informação de qualidade sobre ciência. Se a gente não começar a investir nisso pesadamente, da próxima vez vai ser igual, vai ser uma chuva de desinformação, de remédios milagrosos, de medo de vacinas. Então, a gente tem muitos aprendizados para colher para quando a próxima pandemia vier. E eu concordo com Sarah Gilbert, é provável que a gente encontre com outros vírus no futuro, então a gente tem que estar preparado. Sim, um dos aprendizados dessa pandemia e que foi maravilhoso a gente bater nessa tecla também, é que aquela galera que falava que você combate um vírus com um chazinho, essa tá descredibilizada, ainda bem, graças a Deus. Nós temos alguns minutos, então vamos fazer rodadinhas mais rápidas. Lorival chega também com pergunta, se der tempo ainda boto mais uma também da Renata, tomara que dê tempo, então vamos lá. Lorival, por favor. Natália, ainda tem uns 3 bilhões de pessoas para serem vacinadas, sem falar das doses de reforço que ainda terão que ser dadas. O Brasil teria condições de aproveitar esse mercado, de fabricar vacinas e vender para o resto do mundo da Covid ainda? Lorival, teoricamente sim. Capacidade de desenvolver e de produzir boas vacinas nós temos, mas isso requer investimento, e requer investimento justamente debaixo de um governo que cortou o investimento. Então, teoricamente, nós temos toda a capacidade, mas será que nós teremos capacidade nesse desgoverno? Meu Deus. Dá rapidinho uma pergunta rápida da Renata para uma resposta rápida da Natália? Dá?
Tá, Renata, por favor. Opa, Oi, Natália, que bom. Diga. Eu queria te ouvir sobre que tipo de medida de uso de máscara vai ser bem-vinda e seria importante que o brasileiro adquirisse esse hábito, mesmo nesse cenário maravilhoso que você há pouco mencionou, que a pandemia acabasse. Renata, a máscara tem que ser um item presente na carteira, na bolsa, como a camisinha se tornou com a pandemia de AIDS. A gente não acostumou a levar camisinha na carteira, levar preservativo, todo mundo tem, porque vai saber se eu vou precisar. A máscara é a mesma coisa, vai saber se eu vou precisar. E tornar a máscara um uso consciente. Então, eu tô resfriado, eu tô espirrando, eu tô com uma tosse, tá aqui a minha máscara na bolsa, a hora que eu entrar no metrô eu ponho, porque vai saber o que eu tenho. Eu não quero passar isso para os outros. E o álcool gel também, deixa na bolsa, vamos usar. Fui do transporte público, pus a mão onde todo mundo põe a mão, álcool gel. São hábitos que a gente vai ter que desenvolver e levar para a vida. Não é tão difícil, a gente fez isso com a AIDS, vamos fazer isso com a Covid também. Maravilhosa, Natália Pasternak. Ô, Renata, não tira a Renata do quadradinho, não, que eu quero saber como ela pula carnaval. Natália, um beijo, minha querida, que bom que a gente conseguiu conversar. Venha sempre conversar comigo, com o telespectador do Expresso, com os nossos analistas, faz toda a diferença. Obrigada. Obrigada, Mona. Boa noite, Renata e Lorival. Até logo.